Bom, primeiro tempo, ressaltar, excelente. Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou perfeitamente, tivemos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol e, infelizmente, só fizemos um. Bom, ou felizmente, né? Mas fizemos um gol, fomos com uma vantagem e não voltou diferente, voltou igual, com a mesma formação. O Inter voltou diferente, mas é verdade que hoje eu acredito que muito tenha sido erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle, tiveram que fazer nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair, tivemos dificuldades e cada vez que recuperávamos a bola éramos extremamente verticais, não tivemos essa paciência, não conseguimos nem montar nossa estrutura direito e no final das contas acabou que o time se partiu, né? E de alguma forma não conseguimos reencontrar e nos organizarmos dentro do que foi o começo do segundo tempo e isso arrastou até o final. Em contrapartida, tivemos também chances no segundo tempo de fazer gols, mesmo sem o mesmo volume. Tivemos aí momentos de posse esporádicos, mas é verdade que caímos bastante o nosso nível. Também pelo resultado a favor, talvez, é isso que vem acontecendo, essa queda no segundo tempo, são sempre quando o time está com um resultado favorável. Mas também, como eu repito, o Inter não criou chances, né, apenas na gente, e a gente teve mais chances claras de gol, infelizmente ou felizmente. Fizemos 1-0 e vamos com uma certa vantagem pequena para a volta, mas não tem nada definido, está totalmente aberta e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer. Oi, Felipe, Sérgio Lobo aqui. O teu próximo adversário é o de hoje. E depois, na semana que vem, também é o de hoje. O que esse jogo de hoje pode mostrar para você, para o jogo de domingo, que é uma competição diferente, o Flamengo é o líder do campeonato, e para a volta na semana que vem? Você já falou um pouquinho da vitória, do placar e da vantagem. Eu queria saber de você se tudo que foi hoje aqui, para quarta-feira que vem, foi suficiente para você. O suficiente em que sentido, desculpa? Em termos do placar e da vantagem que o Flamengo está levando para o jogo da quarta-feira. Então, primeiro, começar por essa pergunta, para mim não, claro que queríamos fazer um resultado melhor, mas também não é ruim, né? Vamos com uma vantagem, e conseguimos uma vantagem, conseguimos ganhar vencer e dominar uma grande equipe, como é a do Inter, né? Que tem uma forma de jogar também de controle de jogo, de volume, de posse, e no final das contas a gente teve mais, só que não se traduziu em gols. Portanto, eu acho que foi um resultado justo e vamos com essa vantagem mais na cabeça, vamos ir para vencer o jogo, porque foi a mesma coisa que em todas as vezes que nós chegamos com vantagem nas competições, diga-se na Copa do Brasil do ano passado, na final, e fomos para vencer. E esse tem que ser o nosso pensamento. E a outra, não lembro. Domingo? Bom, domingo, como você falou, temos esse jogo de domingo primeiro importantíssimo, onde o Campeonato Brasileiro, somos os líderes, como você disse, temos que tentar defender essa nossa colocação. E vamos ver como a gente prepara, quem se recupera bem para poder jogar domingo, para poder, como eu falei, ir para vencer os 2 jogos. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Se eu não estou enganado, acho que desde que o Bruno Henrique se tornou réu lá na Justiça Comum e também veio a denúncia para ele aqui na Procuradoria do STJD, acho que você não comentou sobre, enfim, o assunto, mas o fato dele ter, agora formalmente ter sido acusado, ter agora um processo em curso no STJD, o que mudou, ou se é que mudou alguma coisa no tratamento que você tem cuidado com ele, enfim, dessa dinâmica de um caso de acusação de apostas, que é sério, ele não está envolvido no estelionato, mas foi pela manipulação, como é que vocês estão gerindo essa questão de ter um jogador que está sobre esse escrutínio agora no elenco, enfim, colocando para jogar também como capitão? Meu tratamento com ele é o mesmo, ele tem a presunção de inocência e até que não seja julgado, ele é inocente. Julgado e condenado, ele é inocente.
Felipe, Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O Roger, há pouco aqui, falou que trabalhou com as duas possibilidades de escalação do Flamengo, né? Ou o Pedro ou o Bruno Henrique, e quando saiu a escalação procurou ali fazer o ajuste necessário. O Inter era o que você imaginava em termos de escalação e também em termos de comportamento dentro de campo? E esse Inter do segundo tempo, como é que você pretende controlar lá em Porto Alegre? Era a escalação parecida com o que a gente esperava. No final das contas, vaza tudo lá e aqui, né? Então, não tem muito mistério enquanto a isso. Tentei segurar ao máximo a escalação do Bruno e foi puramente em plano de jogo em função do que eu acreditava que poderia encontrar no campo e como poderia explorar melhor o jogo contra o Inter, a entrada do Bruno e a saída do Pedro da equipe. Ainda tenho que analisar o jogo com calma, ver o que aconteceu, mas eu acredito que tem muito, além de ter mérito do Inter, tem muito demérito nosso nessa nossa queda do segundo tempo. Acho que tem muita coisa nossa mesmo, de detalhes micro para corrigir, para a gente poder sair dessa pressão que o Inter fez no segundo tempo. Felipe, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre essa queda de rendimento no segundo tempo, até você citou a questão de demérito também do Flamengo. Eu queria levar isso para um pouco mais amplo e juntar os últimos jogos, né? O Flamengo tem feito um tempo muito bom e um outro tempo nem tão bom assim. Eu queria entender contigo se você entende que ainda falta encontrar esse equilíbrio nos dois tempos, ou se de fato é só mérito do adversário. E eu sei que com as contratações, com como é a torcida do Flamengo, sempre espera um Flamengo que faça mais gols, né? E recentemente o Flamengo tem até vencido os jogos, mas não tem conseguido esse placar mais elástico, fazer mais gols, ganhar de uma diferença maior, digamos assim. Você acredita que o Flamengo pode chegar ainda nesse patamar de vencer os jogos com mais tranquilidade, ou pela competitividade desse momento da temporada não é algo tão fácil assim? O Campeonato Brasileiro e a Libertadores, mas principalmente o Campeonato Brasileiro, é o campeonato mais competitivo do mundo. Para mim é muito difícil jogar, muito difícil. O problema são as expectativas, né, que se geram em função do adversário que pisa no Maracanã. Todo mundo acha que vai ser goleada, e não é fácil. Vimos o Santos vencendo o líder, até o vice-líder Cruzeiro no outro dia. Não sei que outro time também roubou pontos, o próprio Mirassol, que empatou com o Palmeiras fora. Ceará, então, o Ceará acho que venceu o Santos, o Cruzeiro também foi. Então, não tem jogo fácil no Brasil. Agora, querer ganhar e golear todos os jogos é uma coisa totalmente irreal, não existe. É claro que existe algumas super equipes no mundo que conseguem fazer um campeonato extraordinário assim, mas no final das contas o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, existem muitas coisas que fazem a equipe oscilar, muitos fatores externos que fazem a equipe oscilar, como viagem, lesões, o adversário principalmente. Então, claro que ganhar não é fácil. Eu valorizo cada vitória, mesmo que seja de 1-0, valorizo muito e espero que o torcedor também. Não me lembro o que tu falou no começo já. Sobre o equilíbrio dos dois tempos. O Flamengo tem todo tempo, talvez outro tempo nem. Assim, difícil diagnosticar, porque eu também acho que são vários fatores, né? Primeiro, é muito difícil para um treinador, quando você faz um primeiro tempo perfeito, ou quase perfeito, com poucos erros, e poucos ajustes a fazer em cima do que aconteceu no primeiro tempo, sabendo que o treinador adversário vai mudar, só que eu não sei o que ele vai fazer, não sei que sistema, que estratégia, que trocas que ele vai fazer, então não tem como falar para os jogadores o que vai acontecer. E muitas vezes eles mesmos têm que resolver dentro do campo, isso demora tempo, e aí tem vários fatores que podem acontecer, mas uma das coisas que acontece basicamente é isso: o treinador adversário muda no segundo tempo, a gente não prepara, e até encontrar esse equilíbrio passam minutos e no final das contas o resultado, como eu falei, a favor, faz com que o time se feche um pouco. Pessoal, vocês são muitos, queria pedir para vocês fazerem, cada um fazer uma pergunta, tá? Senão vai tirar de outro. Felipe aqui, Thiago Lemos, GE, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje, enfim, a gente viu a
A torcida estava com muita expectativa de ver a estreia do Carrascal. Ele entrou na reta final. Queria te pedir para você fizesse uma avaliação do que você viu dele nessas primeiras impressões. Você sentiu que ele estava um pouco nervoso? Obrigado. Bom, um jogador que a gente já viu que tem muita qualidade, né? Um trato com a bola muito refinado. Verdade que entrou num momento do jogo onde nosso time não estava dominando, não estava sendo favorável para ele. E ele acabou saindo também um pouco mais da posição que a gente pensou desde o começo para ele. E porque talvez por querer também mostrar a qualidade que ele tem, ele acabou perdendo bastante a posição e não gerando as situações que a gente imaginava para que pudesse ser mais determinante, né? Então, temos um jogador com muito talento aí no nosso elenco, vamos lapidar para ele poder virar ídolo da torcida nesses anos aí que vem pela frente. Felipe, aqui, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Hoje foi a 40ª vitória sua, né, sob o comando do Flamengo. E a gente viu que, como você não pôde contar com a Arrascaeta, conseguiu encaixar muito bem o time no primeiro tempo ali, usando o Luiz Araújo, Plata, né, revezando algumas posições. Você acha que a gente pode esperar esse time mais vezes em campo sem o Arrascaeta? Ou o Arrascaeta volta já na próxima partida? Sempre penso em função do que eu imagino para um plano de jogo e o que o adversário nos vai proporcionar dificuldades para a gente atacar. Então, se em algum momento o Arrascaeta já ficou no banco e essa dupla que jogou hoje, que Bruno e Plata jogaram na final da Supercopa, por exemplo, fizeram um jogo extraordinário, jogaram juntos. Tem uma relação socioafetiva muito boa entre eles, eles se procuram muito, se entendem muito bem e não existe ninguém insubstituível. Agora, nós estamos falando do que é provavelmente, do lado do Caio Jorge, esse ano, o melhor jogador do Brasil, né, que é o Arrascaeta. Então, estamos falando de um craque diferenciado, que temos que tentar tirar o máximo de rendimento dele e deixar ele sempre fresco para poder performar da forma que ele está performando. Felipe Gil, Rádio Superando Gigantes Esporte, boa noite, parabéns pela vitória. Felipe, conversando com os torcedores na parte externa do Maracanã, eu percebi que muitos se preocupam com o Flamengo, quando vê um Flamengo que joga muito horizontal, às vezes está depois do campo ali com a bola, mas recua para o meio, depois volta para o Rossi, né? Muita gente meio que falando isso, eu percebi, hoje já, de algum tempo já vem falando. E hoje eu percebi um Flamengo mais agudo, um Flamengo que você com certeza treinou para isso, né? Bolas mais longas. E quando o Flamengo vem assim, eu vejo um time muito mais perigoso e também mais veloz, né? Porque eu acho que um Flamengo, com a qualidade de jogadores que tem, saindo com uma certa rapidez, pode surpreender o adversário. Então, a minha pergunta está dentro desse contexto. Você acha que o Flamengo que você quer é um Flamengo mais veloz ou mais cadenciado mesmo, como você tem trabalhado? Obrigado. Boa pergunta. Eu penso sempre no que são as características dos jogadores que eu tenho. E não posso pedir velocidade para jogadores que não são velozes, né? Então, dependendo dos jogadores que estão no campo ou que eu tenho disponível, ou que eu tenho pensado para um plano de jogo determinado, a gente faz o plano de jogo. Então, eu sempre penso em potencializar as características dos jogadores que eu tenho na equipe, né? Então, por exemplo, se eu tenho o Arrascaeta, que é um jogador de bola no pé, de jogar entre linhas, de girar, de se associar, eu não posso pedir para ele ficar atacando o espaço, porque eu vou tirar a característica dele e eu vou matar ele depois para fazer outras coisas. Então, eu adapto sempre o que são as características dos jogadores para o modelo de jogo. Em função da pergunta que você começou a falar sobre a preocupação do torcedor, eu entendo, mas o jogo, os espaços estão onde o adversário nos concede o espaço. Se o adversário não concede espaço por dentro, nós não vamos entrar por dentro. Nós temos que circular a bola de lado a lado e de uma forma que talvez o torcedor goste menos, que é em U. Se o adversário espera dentro da área, não tenha espaço para atacar. Não vamos poder atacar espaço. É outro tipo de jogo. Então, nosso time sempre vai jogar... Nosso time, todos, vão jogar em função dos espaços que o adversário nos conceda. Ninguém consegue marcar tudo, então eu sempre penso o futebol dessa forma. Boa noite a todos. Penso que a postura e a intenção do primeiro tempo para o segundo, elas foram parecidas, né?
O que mudou foi que a gente entrou um pouquinho mais para dentro do campo do Flamengo, depois de um primeiro tempo que a gente, né, conseguiu ali, imaginando um Flamengo usando o fator local a seu favor, a gente restringia os espaços de meio, dando para o Flamengo os lados, né, tirando as bolas de flutuação interna que o Flamengo usa para desequilibrar a defesa, com muita gente atrás da linha. Tivemos pouco a bola, mas controlamos o Flamengo e sofremos um gol até no momento que a torcida começava a se impacientar, né? Um gol de bola aérea numa jogada forte, né, que o Flamengo tem, né? Cuidamos pouco da bola no primeiro tempo, talvez as bolas que recuperamos ali, 5, 6 bolas com boa oportunidade de fazer uma boa retenção e agredir o Flamengo, a gente, né, devolveu muito rápido, né? O segundo tempo foi justamente a gente dar um passo à frente, entrar uns 20 metros para dentro do campo do Flamengo, acabar oferecendo as bolas em profundidade, que era o que a gente imaginava que com a escalação do Bruno Henrique o Felipe ia explorar. Também vendo o jogo da gente contra o Bragantino e as bolas às costas que nós, com bloco mais alto, cedemos. Então a intenção no primeiro tempo foi justamente a gente estar com o bloco um pouquinho mais baixo, para que essas bolas em profundidade não entrassem, né? Eu acho que a gente conseguiu, com mérito, interromper, não dando meio nem a profundidade. E no segundo tempo, que a gente teve mais o controle, né? Criamos mais oportunidades, infelizmente não conseguimos uma oportunidade mais clara que nos beneficiasse com o gol, mas penso que a disputa está bem aberta, né? Está bem aberta. Dei parabéns aos atletas, né? Porque fizeram na grande totalidade do jogo uma partida equilibrada. Roger, boa noite. Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Você falou agora sobre a estratégia, que não foi muito diferente nas duas etapas, mas eu queria entender por que, na segunda etapa, o Inter conseguiu fazer um jogo melhor. Não te pareceu que isso foi permitido um pouco também pelo Flamengo recuar um pouco na segunda etapa? E também queria saber sobre o resultado. Você falou que deu parabéns aos jogadores. O Inter, em determinado momento, pareceu se contentar com apenas 1-0. Foi isso mesmo que aconteceu? Qual foi o papo agora no vestiário com os jogadores sobre o jogo da volta? Não vi o Flamengo apenas ceder campo para a gente. Vi a gente ter mais o controle técnico da partida, que me permitiu andar no campo. No primeiro tempo a gente usou as bolas mais altas, né, em saída lá de trás para o pivô do Ricardo. No segundo tempo a gente trouxe o Flamengo para dentro do nosso campo e conseguiu articular a partir do chão. Não me pareceu meu time satisfeito com 1-0, tanto que faltando 10 minutos para completar, eu troquei ainda, né, coloquei mais um atacante, que foi o Prado de lado, para substituir o Ricardo Matias, já desgastado pelo Borré. Reestruturei o meio campo ali com a força do Richard, pelo cansaço do Thiago, para que a gente seguisse com força de buscar o empate, né? E ainda tivemos oportunidade nas bolas finais do jogo, né? Não via a nossa equipe satisfeita com o resultado de 1-0, pelo contrário, via a nossa equipe buscando o resultado até o momento, sobretudo no segundo tempo. Roger, aqui. Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Na saída de campo, o Alexandro disse que o segundo tempo o Inter foi melhor que o Flamengo. Essa postura do segundo tempo, que você também já falou agora na sua entrevista, é a mais próxima do que a gente pode ver do Inter para um jogo da volta de uma eliminatória aqui. O Flamengo tem uma vantagem, mas está em aberta essa eliminatória. E só mais um detalhe, por gentileza. Como corrigir essa bola aérea que foi hoje o que determinou a diferença no placar? Obrigado. Corrigir com o melhor posicionamento. A gente trabalhou a bola parada. Havíamos a combinação de, mesmo fechada ou aberta, a nossa linha está mais para fora da pequena área, mas os jogadores do Flamengo fizeram um bloqueio nos nossos zagueiros ali, né? Impediram que o Vitão e o Juninho pudessem acessar aquele espaço justamente que o Bruno Henrique cabeceou. Ajustar, né? Fazer a nossa posição inicial da bola parada diferente, né, para que os nossos zagueiros disputem com predominância essa bola com o Bruno Henrique, né? O bloqueador, que é um dos dois jogadores mais baixos, ele
exclusivamente para que aquele jogador ele não consiga acessar a linha em velocidade lançada, né? Mas quem deve disputar a bola aérea dentro da área é a minha linha de zagueiros, e para isso ela precisava estar mais para fora. Esse que para mim foi o equívoco do gol. E a postura, como eu disse, foram alturas diferentes, que proporcionam um tipo de constrangimento diferente para o adversário. No primeiro tempo, a gente, como eu disse, queríamos tirar as infiltrações por dentro, né, do Flamengo e evitar as bolas em profundidade pela presença do Bruno Henrique. Penso que a gente conseguiu. O que não conseguimos foi reter a bola depois que nós roubamos ela, né? Então, não foi postura de motivação, de ânimo, foi altura de campo, né, que proporcionou diferentes cenários na partida e com certeza também, como frisou seu colega, né, o Flamengo buscou baixar um pouquinho mais, nos deu mais campo, né, para que explorasse mais as costas e as jogadas em contra-ataque, né, uma combinação de fatores. Boa noite, Roger. Muito bem.